Chegamos à tarde, por volta de 5 horas, mas já estamos com as energias renovadas e com disposição para, se necessário, passar toda a noite. Se os irmãos concordarem e disserem amém. Vamos ter uma vigília hoje, pastor. Toda noite. O tema tem uma tremenda relevância, porque tem a ver com o que os professores de escola dominical fazem diante de suas classes todos os domingos, geralmente pela manhã. Há igrejas que adotam outro horário, mas geralmente é domingo pela manhã. E como já bem mencionou o pastor Hildo na sua exposição inicial, o mestre é aquele que não só se dispõe a aprender, mas é aquele que tem que estar com disposição para ensinar, não só em termos teóricos, mas também ensinar pelo próprio exemplo. Ele é um modelo para os seus alunos, e esse conceito de discipulado que vem lá de Mateus capítulo 28 e 20, é exatamente o conceito do mestre que ensina fazendo. Não é simplesmente teorizando, não é simplesmente transmitindo como se faz, mas ensina fazendo, ensina pelo exemplo. E tomando aqui também emprestadas algumas considerações já feitas pelo pastor Hildo, mas que são interessantes para a nossa abordagem nesta tarde. Ele mencionou aquelas 3 listas de dons, a lista de Romanos capítulo 12, a lista de 1 Coríntios também capítulo 12, e a lista de Efésios capítulo 4. Então temos 3 listas. Pessoalmente, eu não considero que essas listas sejam exaustivas, e digo isso porque me baseio em Gálatas capítulo 5, quando Paulo escreve sobre o fruto do Espírito. Temos 9 qualidades desse fruto. Mas quando Paulo menciona como contraponto, antes de mencionar o fruto do Espírito, ele menciona as obras da carne. Paulo menciona pelo menos 16 obras da carne, e por não ser uma lista exaustiva, ele acrescenta uma frase dizendo: e coisas semelhantes a estas. Então, a partir dessa premissa, eu imagino que essas listas de dons também não sejam listas exaustivas. Outro ponto a considerar é que tanto lá em Romanos quanto em 1 Coríntios, a palavra para dom, se puder diminuir um pouco do eco, eu agradeço, viu? Um pouco do eco, para não haver problema aqui no retorno. Muito obrigado. Lá em 1 Coríntios, tanto quanto em Romanos, a palavra para dom é a mesma, é a palavra carisma. Então, inclusive a lista de Romanos menciona a profecia, ou seja, são listas intercambiáveis, diferentemente de Efésios, em que a palavra é outra, a palavra é doreia. E por que é que eu cito essas palavras? Por uma só razão, é que tanto em Romanos
quanto em 1 Coríntios, quanto em Efésios, essas palavras são dadas com a conotação de que esses dons são dados por Deus. Não são os homens que concedem, mas são dons dados por Deus, e eu poderia até ampliar um pouco mais o sentido do termo. Claro que dons significa aquilo que é dado livremente por Deus, por sua soberana vontade, mas esses dons implicam em capacitação. Ou seja, Deus capacita aqueles que são chamados. E Deus capacita distribuindo os seus dons à igreja. Outro ponto também em relação a essas três listas é que Paulo usa a mesma figura, a mesma metáfora. Em Romanos ele menciona o corpo, em 1 Coríntios, ao tratar também da questão dos dons, ele menciona o corpo, e aqui em Efésios, capítulo 4, ao tratar dos chamados dons ministeriais, Paulo também usa o corpo. E Paulo usa o corpo nas três listas exatamente para mostrar que os dons foram dados em benefício do corpo de Cristo, em benefício da igreja, e não em benefício pessoal. É importante frisar isso, porque hoje nós vivemos uma multiplicidade denominacional. O pastor Hildo mencionou esses apóstolos que arrogam para si esse título, líderes de mega igrejas, e alguns outros também que arrogam para si certos dons, mas com a intenção de trazer a glória para si mesmo. E eu quero abrir um parênteses neste momento para dizer que Deus não transfere a sua glória para ninguém. A glória é sempre de Deus. Então, todos os trabalhos que prestamos para Deus na igreja não é para a glória do homem, e sim para a glória de Deus. Então, esse ponto precisa ficar bem definido. Ou seja, são dons dados para o benefício do corpo. E aí eu faço um link entre Romanos 12, onde se menciona o título, o tema do congresso, dedique-se, né? Romanos 12, onde se diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E claro, isso implica num dom, isso implica numa vocação, e esse dom, ele está vinculado ao dom de Efésios capítulo 4 e verso 11, onde temos ali o chamado ministério quíntuplo, que o pastor José Gonçalves usou no seu comentário. E esse ministério quíntuplo termina com dois dons: pastores e mestres. Mestres são aqueles que ensinam. E aqui eu acrescento também um outro dado: os especialistas que conhecem originais dizem que aquela conjunção pastores e mestres, ela é uma conjunção necessária. Por quê? Porque necessariamente os pastores precisam ser mestres. E vou me reportar à lição de novo, vocês estarão estudando ela amanhã. O comentarista divide aquelas qualificações que Paulo
apresenta na sua epístola a Timóteo, Timóteo capítulo 3, ele divide em 3 classificações. Ele divide em capacitação ou qualificações morais, qualificações sociais, eu preferiria qualificações relacionais, porque esse termo social hoje está muito carregado de ideologia, então eu preferiria qualificações relacionais, e também apresenta as qualificações ministeriais. Mas ele poderia ter apontado nas qualificações ministeriais um dado extremamente importante, que estão nessas qualificações dadas por Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Ali você tem as qualificações para os bispos, e entenda-se bispo como equivalente a pastor ou presbítero, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista neotestamentário, e tem as qualificações para os diáconos. Quando se vai ler as qualificações para os diáconos, tem uma série de exigências, mas tem uma qualificação para os bispos, presbíteros ou pastores, que não é exigida do diácono, mas é exigida do presbítero, bispo ou pastor. E que qualificação é essa? É que eles sejam aptos para ensinar. Eu entendo que eu, por exemplo, estou hoje, não pareço que tenho 20, 30 anos, mas eu completei 70 anos, dia 3 de fevereiro. E se vocês quiserem me presentear atrasado, eu ainda recebo presentes pelo 70º aniversário. E eu cresci tendo pais assembleianos. Meu pai foi um dos pioneiros no Rio de Janeiro. E eu entendo que naquela época os nossos líderes não tinham acesso, digamos, a uma boa formação, a um seminário, a livros. Alguns deles que eventualmente conheciam inglês, então conseguiam comprar os seus livros em inglês. E aí, como se diz lá no Rio de Janeiro, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Eles conheciam o inglês e traziam coisas assim que os brasileiros não tinham tanto conhecimento sobre elas. Eram as limitações do tempo, as limitações da época. Mas eu me lembro que meu pai, quando se mudou para Teresópolis, para assumir a igreja em Teresópolis, foi pastor em Teresópolis até se aposentar, com seus 75, 76 anos. Mas quando chegou em Teresópolis, tinha um irmão em Teresópolis, chamava-se Aristides Ribeiro. Esse irmão era um diácono da igreja e eventualmente recebia a oportunidade para trazer uma palavra à igreja. E era um irmão que falava aí seus 10, 15 minutos, mas primeiro, falava uma palavra bíblica. Segundo, falava uma palavra que tinha começo, meio e fim, todo articulado do princípio ao fim, à conclusão. E terceiro, falava uma palavra em que ele usava algumas ilustrações. E meu pai ficava pensando, como é que esse irmão consegue fazer isso se ele é cego, analfabeto, e ainda vem aqui, com todo respeito, eu acho que meu pai pensava dessa maneira, não é? Ainda vem aqui e dá um banho em mim. Porque eu não consigo fazer o que ele faz. Claro que aqui eu estou fazendo as minhas conjecturas, né? E um dia meu pai foi visitá-lo.
E quando lá chegou, meu pai descobriu algumas coisas. A primeira descoberta: ele era cego, mas o filho dele lia para ele a Bíblia pelo menos 1 hora por dia. Eu vou dizer uma coisa, e o senhor me perdoe, depois segunda-feira eu sou conserta, pastor. Tá bom? Mas tem pastor que nem na Bíblia pega. Goste ou não goste, eu já passei dos 70, então o que é verdade precisa ser dito. Pastor que não pega na Bíblia não serve nem para pastorear a sua casa. Esse é o fato. Essa é a verdade. Ele descobre que o seu filho lia para ele pelo menos 1 hora de Bíblia durante o dia. Outro ponto que meu pai descobriu é que ele era um homem de oração. Ele tinha lá o seu cantinho, e ali ele tirava não sei quantos minutos por dia, quantas horas, mas tirava o seu momento de oração. Se eu disser que tem pastor que não ora, vocês vão me excluir aqui, vão me mandar voltar já no próximo avião que tiver aí para o Rio de Janeiro. Mas infelizmente essa é a verdade. E nós estamos chegando aí numa era, que é a era da inteligência artificial. Eu sei de amigos que eles vão no sábado, pedem um sermão na inteligência artificial e vêm para o púlpito pregar o sermão dado pela inteligência artificial. Não querem ter trabalho, não querem orar, não querem ouvir o Deus que deu a palavra. E a terceira coisa que meu pai descobriu, eu acho que o pastor Hildo deve ter se lembrado dessa época, não sei se aqui acontecia isso, mas lá pelas nossas bandas, nem rádio crente podia ter, era excluído quem tivesse rádio, mas esse diácono tinha rádio. E sabe como é que ele se informava? Sabe como é que ele usava as ilustrações para as palavras que ele dava à igreja? Ouvindo o rádio, as notícias do rádio. Então ele se informava e de uma maneira até, digamos, correta e coerente, ele conseguia ilustrar a palavra dele. Meu pai não excluiu o irmão Aristides Ribeiro. Meu pai saiu de lá e passou na primeira loja de eletrodomésticos e comprou um rádio para ele. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Eu estou falando para pastores, mas agora eu estou falando para professores de escola dominical. Vocês precisam ser aptos para ensinar. Isso é exigido dos pastores, porque eles são mestres, mas todo pastor necessariamente, como eu disse, precisa ser um mestre. No entanto, necessariamente um mestre não precisa ser pastor. Nós temos mestres aí pelo Brasil, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos, não são pastores, não dirigem igreja. Eu já tive meu tempo de pastoreio, hoje já não pastoreio mais, mas continuo me dedicando ao ensino, e eu tenho que estar aprendendo todos os dias. E como eu disse, os nossos pastores do passado, as gerações passadas, eles não tinham esse acesso. Mas hoje nós não temos desculpa. Hoje você tem aí até em excesso, se eu posso usar esse termo, na área do ensino, do aprendizado, material, livros, cursos de teologia, livros de teologia, comentários de teologia. Você tem aí uma imensidão. E se você não quiser carregar a Bíblia impressa, você pode carregar 5, 6, 10, 12 versões dentro de um smartphone como esse aqui. Irmãos, você quer ser mestre? Aprenda com o mestre dos mestres, Jesus. E entenda que para você aprender com os mestres dos mestres, você precisa conhecer a sua palavra. Não é chegar diante da sua classe e ficar enchendo linguiça. Nós temos uma revista, só para exemplificar, essa revista tem um tema, essa revista tem um texto áureo, é chamado de texto áureo porque é texto de ouro.
Essa revista tem uma verdade prática. A verdade prática é uma tentativa de fazer o resumo da lição, e os senhores professores recebem essa revista. Ela tem os objetivos da revista, ou seja, quais são os objetivos que se pretende alcançar com aquele comentário. E essa lição tem introdução, 2, 3, 4 pontos subdivididos e uma conclusão. A lição só é bem dada se você cobrir todos esses tópicos que eu acabei de mencionar. Mas vamos falar baixinho aqui, Anderson. Falar baixinho. Alguns de nós, não é? Pega a revista no sábado à noite, já cansado, ou no domingo pela manhã, faltando 1 hora para sair de casa, dá uma olhada rápida assim, não domina a matéria, porque fica com aquela história, não, o Espírito Santo dá na hora. Irmãos, claro que o Espírito Santo pode sobrenaturalmente fazer isso, mas ele não faz isso ordinariamente. Nós vivemos numa vida ordinária, e Jesus disse aos seus discípulos sobre o Espírito Santo e sobre essa relação com a palavra. Ele diz: e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Para lembrar, você tem de ter no seu coração, você tem de ter na sua mente, e eventualmente o Espírito Santo vai lá e tira, lembra, e até mesmo depois de você fazer um esboço, de você se organizar, você começa a falar, e eventualmente o Espírito Santo começa a trazer coisas que você antes não pensou nelas, mas você precisa ter a palavra no seu coração. Não é pegar 5 minutos antes, meia hora antes, aí vai para a classe, aí começa, conta uma história aqui, conta outra história acolá, fica ali na verdade prática, fica ali no texto áureo, e de vez em quando olhando o relógio. Eu não sei se aqui funciona desse jeito, mas lá pelas nossas bandas, onde tem classes, se costuma usar uma campainha, né? Ou uma outra que aperta, e ele fica naquela preocupação. Aí de repente a campainha toca, aí o coração dele sente aquele alívio, aí ele tem a petulância de dizer para a classe: irmãos, a lição hoje foi tão boa que eu não consegui nem sair da verdade prática. Desculpe, meu irmão, mas você foi péssimo. Você foi péssimo, porque você tinha de ter ensinado a lição toda. Tema, texto áureo, verdade prática, os objetivos e os tópicos subdivididos, claro, acrescentando carne, acrescentando novos subsídios. Hoje nós temos uma riqueza de subsídios, de irmãos que gravam, e até eu mesmo gravo, todas as semanas deixo lá no meu canal no YouTube, subsídios para ajudar os professores, não é? Mas qual é o ponto aqui? Você é mestre, e se você é mestre, você precisa ser apto para, vou repetir, você deve ser apto para ensinar. Pastor, mas e a tradição? Paulo fala da tradição. Existe, eu estou olhando aqui o relógio para cumprir o horário, tá bom? Existe a boa e a má tradição. Boas tradições podem ser preservadas, né? Paulo fala de tradição, mas quando ele fala de tradição, ele fala num contexto, vamos só fazer um retrospecto, não é? Jesus morre, ressuscita, a sua igreja é plantada no dia de Pentecostes, a igreja começa a espalhar-se, e naquele período só havia o Antigo Testamento. Então a Bíblia que os primeiros cristãos usavam era o Antigo Testamento. Os evangelhos foram escritos exatamente para poder registrar e deixar para a posteridade
registrados os episódios relacionados à vida de Jesus. Também Lucas, quando escreve não só o seu evangelho, mas o livro de Atos, ele escreve com essa finalidade. Ele fez uma pesquisa acurada. E depois vem as epístolas que surgiram em função de problemas que começaram a surgir na igreja. Então os problemas ensejaram aos apóstolos, principalmente Paulo, a escrever essas epístolas para corrigir os problemas. Mas geralmente o ensino era dado baseado no Antigo Testamento. Quando você lê, por exemplo, o sermão de Pedro, é um sermão baseado, lá no dia de Pentecostes, é um sermão baseado no Antigo Testamento. Quando Jesus fala àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois aos discípulos reunidos, Jesus diz que o Antigo Testamento, desde Moisés até os profetas, dava testemunho a seu respeito, e junto aos discípulos, Jesus cita a classificação comum do Antigo Testamento naquela época, que era leis, salmos e escritos. Era a classificação comum daquela época. Ou seja, quando Paulo fala de tradição, ele fala dos ensinos que eram dados à igreja à luz do Antigo Testamento, e à medida em que as cartas foram escritas, elas foram aceitas como palavra inspirada de Deus pela igreja, e os concílios só fizeram confirmar aquilo que a igreja já adotava, aquilo que a igreja cria, aquilo que a igreja aceitava como palavra inspirada de Deus. Então, tradição aqui, quando Paulo usa esse termo, não é no sentido de que as tradições não podem ser mudadas, não é no sentido que as tradições não podem ser alteradas. E às vezes a gente tem esse medo, não é? O medo da tradição, o medo da forma como as coisas foram feitas no passado. E aí eu sempre uso o meu pai como exemplo, né? Meu pai, certa vez, pastoreando lá em Teresópolis, ele quis reformar o púlpito. Algumas pessoas chamam isso aqui de altar. Isso aqui não é altar, porque nós não temos missa, nós não fazemos sacrifício mais. O nosso sacrifício foi único, perfeito, eterno, suficiente, bastante, que foi o sacrifício de Cristo do Calvário. Então aqui é um púlpito, claro, consagrado para o serviço, mas meu pai resolveu remodelar, e teve um irmão da igreja que entrou em crise. Meu pai tentou convencê-lo, e esse irmão: não, o senhor está mexendo no lugar sagrado, no lugar santo, o senhor não pode mexer aí. E a crise foi tanta que esse irmão acabou saindo de nossa igreja, indo para uma outra igreja, nunca mais retornou. Mas meu pai fez a reforma do púlpito. O que interessa é isso, não é? Ele fez a reforma do púlpito. Por quê? Porque senão você fica guardando certas tradições que não faz mais sentido. Jesus não usou microfone, mas quando ele precisou que o povo fosse ouvido, ele puxou o barco um pouco da margem para o mar, e do barco falou à multidão. Mas se tivesse microfone, eu tenho certeza que Jesus usaria. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto. Nós temos que usar os recursos que Deus nos dá, os meios que Deus nos dá, para fazer com a melhor excelência a obra que Deus colocou em nossas mãos, com a melhor excelência. Então, aptos para ensinar. E vai implicar muitas vezes em você se desapegar de tradições. Aptos para ensinar vai exigir de você que você seja uma pessoa que ame a Bíblia e a leitura de maneira geral, e eu vou provar isso pela Bíblia. Vamos lá para 2 versos. Vamos ler o primeiro verso. 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo capítulo 4, e verso 13, diz o texto assim:
A minha versão não é a NAA, eu gosto muito dela hoje, mas eu estou usando uma versão que é uma tradicional, que a igreja adota, a Almeida, revista e corrigida, e, para complicar, fiel, né? Verso 13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar. Exortar e ensinar é papel de quem? De quem? Não ouvi, desse aqui eu sou surdo 99%. Esse aqui dá para ouvir mais um pouco. Persiste em ler, exortar e ensinar é papel de mestre. Então repita aí comigo: mestre. Vou contar até 3 e você repete: 1, 2, 3. Para ensaio tá bom, agora para valer: 1, 2, 3. Diga para o seu irmão, vamos usar aqui você me permite, não, Wanderson, usar aqui um fenômeno neopentecostal. Estou brincando com ele, com o Wanderson. Posso usar aqui um neopentecostalzinho aqui? Posso? Não posso, não? Bom, diga para o seu irmão aí, à sua direita ou à sua esquerda: você é um mestre. Os neopentecostais gostam disso, né? Mas de vez em quando a gente usa assim, só para, né, descontrair. Você é um mestre. Agora o que diz o texto? Persiste em... O que é persistir? O que é persistir? Insistir, repetir, fazer com persistência, fazer continuadamente, fazer regularmente, continuamente. E aí você pode usar uma série de advérbios. Persiste em ler, mas ler aqui, se você vai para o original aqui, a ideia é persistir em ler publicamente a Escritura. Persistir em ler publicamente a Escritura. Persiste em ler. Esdras lá, quando retornou a Jerusalém, ele fez uma assembleia, e nessa assembleia a leitura do Pentateuco durou horas, e ele colocou pessoas estratégicas em lugares estratégicos para interpretar o que ele estava lendo para o povo. Esdras fez isso para o povo que retornou do exílio. Mas sabe o que acontece, irmãos? Vou falar baixinho. Tem alguns aqui que gostam das duas últimas coisas: exortar e ensinar. Como gostam, não é? Tem irmãos especialistas aí em exortar, não é? Mas na hora de ler, e o que é que vem primeiro? A ordem aqui não está aqui por acaso, porque primeiro você precisa ler. Persiste em ler. Outra passagem está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e verso 13 também. Capítulo 4 e verso 13. Essa foi a última epístola que Paulo escreveu. Alguns acreditam que Paulo tenha sido liberto da prisão, aquela primeira prisão, que ele estava numa prisão domiciliar, e naqueles 2 anos, provavelmente ele possa ter ido até a Espanha, mas depois foi outra vez preso, e agora numa masmorra, e teria sido nesse período que Paulo escreveu essa epístola, mas o fato é que ela foi escrita como sua última epístola. E de lá, ele está numa masmorra. Roma no inverno não é esse calor tão bom aqui de Imperatriz. Roma no inverno é neve, é frio. Aí ele escreve para Timóteo aqui no verso 13: quando vieres, primeiro, traze a capa que deixei em Troade. E aí cita onde deixou a capa: em casa de Carpo. Por que a capa? Porque lá embaixo você vai ler aqui
Olha, no verso 21, procura vir antes do inverno, porque o inverno vai chegar e eu vou sentir frio, e eu esqueci a capa lá na casa de Carpo. Traz a capa. Mas ele acrescentou: e os livros. O apóstolo Paulo lia. E os livros. E aí temos um advérbio ali, né? Principalmente os pergaminhos. E esses pergaminhos aí era para se referir-se aos rolos da escritura, porque os livros naquela época não eram escritos da forma como temos hoje, eram em rolos. Então traz-me isso tudo, porque eu preciso disso para o meu ministério. Mas ele está preso. Mas foi da cadeia que Paulo escreveu uma das mais poderosas epístolas, que foi a epístola de Efésios, e uma das mais poderosas epístolas em relação ao regozijo, que foi a epístola de Filipenses. Capítulo 4, verso 4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, irmãos, nessa minha primeira palavra, cumprindo aqui o horário, eu estou trazendo um pouco desse conceito, não é, do mestre, do papel do mestre, o que faz o mestre, como é que o mestre deve se portar. E me reporto ao pastor Hildo, quando ele disse que todos são mestres, e é verdade, os professores são mestres. A gente não usa esse termo muito aqui em português, né? Antigamente até se usava, mas em espanhol não se usa professor, em espanhol é maestro, porque é a ideia daquela pessoa realmente mestre, capaz, preparada, pronta para ensinar. E é isso que se espera de pastores, de presbíteros, no padrão assembleiano. Não vou aqui, é uma tradição assembleiana, não vou entrar no mérito. E de professores de escola dominical, aptos para ensinar. Uma vez mais, aptos para ensinar. Daqui a pouco a gente volta. Dos aplausos. Amém.